O deserto do Arizona parecia não ter fim. Areia, pedra e vento, uma terra feita de calor e esquecimento. Nenhum som humano, apenas o assobio seco do vento batendo nas rochas e o canto solitário de um corvo pairando sobre o nada. O sol, baixo no horizonte, tingia tudo de cobre e sangue. Era o fim de mais um dia no rancho de Elias Turner, o homem que o deserto ainda não havia engolido, mas já começara a digerir. Tinha 40 anos, talvez mais. O rosto endurecido pelo tempo, os olhos cor de ferro e uma cicatriz antiga cruzando o maxilar. Vivia sozinho, entre o poço, o estábulo e a cerca que cercava uma terra onde nada mais nascia. O narrador o descreve com a precisão que só o deserto conhece. Elias não era mais um homem em busca de algo. Era um homem que tinha parado de procurar. Havia perdido tudo o que podia ser perdido: a esposa, o filho, os amigos, e o pouco que restava era apenas silêncio. O cavalo Brandy era seu único companheiro, um animal velho e teimoso, como o dono. À noite, Elias falava com ele, porque era melhor do que falar com o vento. O rancho ficava nos limites de um território Apache. Elias sabia disso. Já lutara contra eles, anos atrás, quando era contratado pelo exército. Numa daquelas patrulhas, uma emboscada terminou em tragédia. Uma mulher indígena e 2 filhos morreram no fogo cruzado. Elias nunca esqueceu o rosto dela, nem os olhos da menina que ele viu fugir entre as árvores, antes que o inferno consumisse tudo. Desde então, carregava aquela lembrança como um espinho cravado no peito. Não havia padre, nem uísque, nem reza que tirasse o peso. Quando a tarde se apagava, Elias seguia o mesmo ritual. Enchia o balde no poço, observava o sol sumir atrás das colinas e escutava o ranger da madeira do rancho. Mas naquela noite, o silêncio era diferente, pesado, cortante. Os corvos voavam em círculos mais baixos, e o ar tinha o cheiro metálico do perigo. Ele caminhava de volta, o balde na mão, quando algo se moveu perto da cerca norte. O reflexo da luz no ferro da espingarda brilhou por um segundo. Elias levantou a arma, alerta, o coração batendo rápido. Mas o que viu não era bandido, nem coiote. Eram 3 corpos humanos, estendidos na poeira. Aproximou-se devagar, os passos afundando na areia. E então viu, eram 3 meninas Apache. Jovens, uma quase criança. A mais velha tinha o rosto riscado de sujeira e sangue seco, a do meio respirava com dificuldade, a menor, imóvel, os lábios rachados, o corpo leve como um galho. Elias ficou parado, o vento batendo no chapéu. A lembrança voltou como um soco, o fogo, o grito, a menina fugindo entre as árvores. Fechou os olhos por um instante. Não, não de novo. Tudo nele gritava para ir embora, para deixá-las ali, como o deserto sempre fez com quem fraqueja. Mas algo, talvez o eco da voz da esposa morta, o impedia de dar as costas. O rosto dela, Clara, apareceu na memória, os olhos calmos, o sorriso terno, as mãos sempre estendidas para ajudar até quem não merecia. Você não é o homem que finge ser, ela costumava dizer. Elias suspirou fundo. A lua começava a surgir por trás das montanhas, lançando uma luz fria sobre o cenário. Ajoelhou-se ao lado das meninas. A mais velha abriu os olhos por um segundo, escuros, desconfiados, brilhando entre o medo e o orgulho. Tentou dizer algo, mas a voz saiu rouca, quebrada. Elias não entendeu as palavras, mas entendeu o sentido: não nos mate. Ele baixou a espingarda devagar, tirou o cantil da cintura e encostou nos lábios da menor. A água escorreu devagar, pingando sobre o queixo dela. A do meio tentou se erguer, mas caiu de novo. Droga! Murmurou Elias, olhando em volta. Isso vai me matar. Ainda assim, uma a uma, ele as pegou nos braços e levou até o rancho. Atravessou a noite em silêncio, o som de suas botas marcando o chão seco, o peso leve demais daquelas meninas contra o peito. Brandy seguia ao lado, bufando, como se compreendesse a gravidade do que o dono fazia. Dentro do rancho, Elias acendeu o lampião. O pequeno cômodo ganhou vida na luz amarelada, o velho fogão, o retrato empoeirado de Clara, o rifle encostado na parede. Deitou as meninas no chão, sobre uma manta. A mais velha ainda tentava manter os olhos abertos, observando cada movimento, pronta para lutar mesmo sem forças. Elias limpou os ferimentos com pano úmido, dividiu o pouco pão que tinha e cobriu as 3 com seu casaco de couro. Sentou-se ao lado, exausto, e ficou olhando para o fogo da lamparina.
Lá fora, o vento aumentava. O rancho rangia, e o deserto parecia prender a respiração. O narrador encerra a cena. Naquela noite, o homem que o deserto esqueceu encontrou 3 vidas que o deserto quase levou. E sem perceber, Elias Turner acendeu a primeira chama que o frio da solidão jamais conseguiu apagar. A câmera se afasta devagar, o rancho pequeno, perdido na vastidão do deserto, a luz tremulante na janela. 3 corpos dormindo. Um homem em silêncio. E o vento sussurrando o presságio do que ainda estava por vir. A madrugada caiu pesada sobre o rancho. Lá fora, o vento soprava com força, carregando areia e lembranças antigas. Dentro, o pequeno cômodo de Elias Turner parecia outro mundo, abafado, quente, iluminado apenas pela chama vacilante de uma lamparina. As 3 meninas ainda dormiam no chão, cobertas com o velho cobertor de lã que Elias usava nos invernos frios. O fogo crepitava devagar no fogão a lenha, e o cheiro de caldo ralo enchia o ar. Elias vigiava em silêncio. Sentado na cadeira de madeira, rifle apoiado no colo, olhava para elas como quem encara um espelho rachado do passado. Os rostos marcados pela dor. O corpo frágil da menor, tremendo de febre. Por um momento, ele quase acreditou estar sonhando. Mas não, o destino raramente era gentil com ele. Quando o dia amanheceu, o sol entrou pelas frestas das janelas, riscando o chão com faixas de luz dourada. As meninas despertaram devagar, desconfiadas. A mais velha, de olhar firme e mandíbula tensa, se endireitou primeiro. Tinha o cabelo negro trançado e a expressão endurecida por algo mais forte que o medo. Elias a observou e murmurou, com voz baixa: "Não quero briga. Só preciso que fiquem quietas por enquanto." Ela não respondeu. Apenas o encarou, como se as palavras fossem armadilhas. No rosto de Naila, havia ódio, o tipo de ódio que nasce da perda e da lembrança. A do meio, Asha, tentou se mover e gemeu. O braço dela estava enfaixado com um pedaço de pano rasgado da camisa de Elias. Ele havia limpado o ferimento durante a noite, sem saber se sobreviveria. "Não se mexa muito", disse ele, com voz rouca. O corte foi fundo. Ela olhou, sem entender direito o inglês arrastado, mas captou o tom. A menor, Taya, ainda dormia. Suor escorria da testa, a febre queimava como fogo. Elias se aproximou, molhou um pano e o colocou sobre a testa dela. Naila se moveu num salto, segurando uma pequena faca de osso que tirara debaixo da manta. "Easy", disse Elias, levantando uma das mãos, o olhar fixo nela. "Não vou machucar." O silêncio que se seguiu era quase palpável. O vento batia na madeira. O cavalo relinchou do lado de fora. E no meio disso, o homem e a jovem se encaravam, como 2 sobreviventes de mundos que nunca se entenderiam. O narrador descreve. Entre eles, não havia apenas o espaço da sala, havia séculos de sangue, medo e maldição. Mas naquele instante, a vida das 3 dependia da misericórdia de um homem que um dia foi o inimigo. Elias deu um passo para trás, devagar. "Se quiserem ir, podem. Mas a pequena não vai aguentar." Apontou para Taya. "Ela precisa de água, comida e descanso." Asha murmurou algo em Apache. Naila respondeu no mesmo tom, irritada. O som da língua dela soava como música quebrada aos ouvidos de Elias, dura, ritmada, mas viva. Ele entendeu apenas uma palavra: confiança. Naquela manhã, Elias tirou o leite da vaca, ferveu água e fez uma mistura simples de farinha e mel. Colocou numa tigela e empurrou devagar para perto delas. "Comam", disse. "É o que tem." As meninas se entreolharam. Naila hesitou, depois cedeu, empurrando a tigela para Asha. A do meio comeu devagar, os olhos marejados. A menor, acordando aos poucos, soltou um som fraco, quase um riso, quando viu o cavalo Brande pela janela. Elias a observou, e pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Um sorriso curto, esquecido. O narrador descreve o conflito dele. Cuidava delas como quem tenta apagar um pecado que o mundo inteiro já esqueceu, mas ele não. Cada gesto era um pedido de perdão que ninguém ouviria. As horas passaram lentas. Elias limpou o estábulo, consertou uma cerca e, de tempos em tempos, voltava para checar o fogo e ver se a febre de Taya baixava. Naila, em silêncio, o seguia com os olhos, sempre à distância. Ela não confiava,
mas começava a perceber que aquele homem não era como os outros brancos que mataram o seu povo. À tarde, Asha se aproximou dele, com o braço enfaixado, e disse em inglês hesitante: "Obrigada." Elias apenas assentiu, desconfortável. "Não precisa agradecer." E, após um instante, completou: "Só estou fazendo o que é certo." Aquela frase ecoou dentro dele com ironia amarga. Quantas vezes dissera isso durante a guerra? Fazer o que é certo. Mas o certo, naquele tempo, tinha outro nome: obediência. Quando o sol se pôs, o rancho mergulhou novamente na penumbra. Elias acendeu o lampião e se sentou à mesa, limpando a espingarda. Naila e as irmãs dormiam perto do fogo. A chama projetava sombras no rosto delas, delicadas, humanas, vivas. Ele ficou observando, o coração pesado. Do lado de fora, o deserto rugia com o vento, como se quisesse lembrar que nenhum refúgio dura para sempre. Elias sabia disso. Se alguém descobrisse que estava abrigando 3 jovens apaches, seria acusado de traição. A lei não perdoava quem cruzava linhas invisíveis. Mas quando olhou de novo para as meninas, soube que a escolha já estava feita. Mesmo que o mundo condenasse, ele não permitiria que o deserto as levasse de volta. O narrador encerra a sessão com a imagem simbólica. Naquela noite, enquanto o vento batia nas janelas e o fogo tremeluzia, Elias entendeu que a solidão dele tinha finalmente companhia. Não por escolha, mas por destino. E, às vezes, o destino tem o rosto de quem juramos nunca mais olhar. Os dias se estendiam lentos, como se o tempo, ali no deserto, obedecesse a outro relógio. O sol nascia sempre do mesmo ponto, o vento soprava com a mesma força, mas algo pequeno e invisível, havia mudado no rancho de Elias Turner. O fogo já não queimava só para afastar o frio. Queimava porque havia vida ali dentro outra vez. A febre de Taia cedeu depois de 3 noites de vigília. Elias quase não dormiu. Passava panos frios, trocava água, alimentava a menina com caldo ralo e orações silenciosas. Quando ela abriu os olhos pela primeira vez sem febre, ele soltou um suspiro que parecia uma prece. Asha, com o braço enfaixado, começou a ajudá-lo nas tarefas simples: moer grãos, varrer o chão, cuidar do cavalo. Naila, sempre atenta, o observava com desconfiança, como se cada gesto dele fosse um enigma. Mas, mesmo ela, aos poucos, deixava o ódio ceder espaço à curiosidade. O narrador descreve: o silêncio entre eles, antes cheio de medo, começou a se encher de coisas simples: passos, respirações, o som do balde descendo no poço, o estalo da lenha partindo. Certa manhã, enquanto Elias consertava uma cerca quebrada, Asha se aproximou e tentou ajudá-lo. Ele sorriu, meio constrangido. "Não precisa. É trabalho pesado." Ela respondeu, em inglês hesitante: "Aprendo rápido." E aprendeu. Com as mãos pequenas, segurava os arames e pregava as tábuas, sem reclamar do calor. Naila observava de longe, até que, por fim, largou o cesto de lenha e se juntou a eles. O rancho, antes território de um homem e suas culpas, agora tinha risos breves, vozes femininas, e o som de passos que não eram só dele. À noite, à luz do fogo, Elias começou a falar. Não sabia bem por quê, talvez porque aquelas meninas, vindas de uma dor que ele compreendia, o faziam esquecer por um instante o peso do passado. Contou sobre Clara, sua esposa. Sobre o pequeno Samuel, o filho que mal aprenderá a falar. Contou como, certa noite, homens brancos, não índios, atacaram o rancho vizinho, em busca de ouro escondido. Clara tentou ajudar a esposa de um minerador ferido, e, no caos, uma tocha incendiou o celeiro. Quando Elias voltou, o fogo já era tudo o que restava. Ele olhava o chão enquanto falava, a voz rouca, o olhar distante. "Eu lutei pelos brancos, e foram eles que tiraram tudo de mim." Fez uma pausa. "Às vezes penso que Deus se esqueceu do que é justo." Ninguém respondeu. O fogo crepitava devagar, e o som do vento preenchia o vazio das palavras. Foi Naila quem quebrou o silêncio. "Nossa tribo também morreu", disse, em inglês firme, com sotaque carregado. "Vieram de noite. Homens brancos. Pagos com ouro." Elias levantou o olhar. "Mercenários." Ela assentiu. "Diziam que éramos ladrões. Mas só queríamos água e terra." A voz dela falhou, mas continuou. "Corremos. Só nós 3.
Por um momento, o tempo parou. Duas histórias diferentes, unidas pelo mesmo som de fogo e grito. O narrador descreve. Ali, entre cinzas e chamas, entenderam que o inimigo deles não era o sangue nem a pele, era o ódio que homens carregam quando esquecem o que é ser humano. Mais tarde, Asha mostrou a Elias a cicatriz no braço, uma linha grossa e mal curada, feita por lâmina. Ele se aproximou, hesitante, e tocou o ferimento com a ponta dos dedos, com o mesmo cuidado de quem segura vidro fino. Ela não recuou. Foi o primeiro gesto de confiança. Os dias seguintes trouxeram algo que Elias julgava perdido: paz. Asha cuidava do fogo, Taya brincava com Brandi, o cavalo velho, e Naila, sempre séria, começou a sair com ele para cuidar das cercas. Uma tarde, ele lhe mostrou o rifle. É só para defesa, disse. Se um coiote aparecer, ou coisa pior. Naila segurou a arma com firmeza, os olhos fixos. Ele a ensinou a mirar, a respirar fundo, a atirar apenas quando fosse necessário. E, em troca, ela o ensinou a olhar o céu. As estrelas mudam quando o vento muda, explicou ela, apontando o horizonte. Elas dizem quando o deserto vai dormir e quando acorda com raiva. Elias escutava como quem ouve uma língua esquecida. O deserto, que sempre lhe parecerá inimigo, agora tinha voz, ritmo, respiração. À noite, o rancho parecia outro. Elias pegava o velho violão e tocava canções que ninguém mais lembrava. Asha batia palmas no ritmo, Taya sorria sonolenta, e até Naila deixava escapar um pequeno sorriso. O narrador descreve. O homem que jurara viver só começou a reaprender o som do riso. E as meninas que juraram nunca mais confiar começaram a acreditar que o mundo ainda podia ter abrigo. O fogo iluminava os rostos deles, pintando a cena em tons de cobre e laranja. O vento soprava lá fora, mas dentro do rancho o silêncio era doce, não o da solidão, mas o da paz. Elias olhou para Naila e, pela primeira vez, não viu uma inimiga. Viu apenas uma jovem que carregava nos ombros o mesmo peso que ele, o de ter sobrevivido. O narrador encerra a sessão com voz serena e poética. Naquela noite, o rancho não era um refúgio no deserto, era um pedaço de mundo onde a dor encontrou eco, e o perdão, um lar. Elias Turner, o homem que o deserto havia condenado, começava a renascer nas brasas que ele próprio acendeu. O vento do deserto voltou a soprar seco, arrastando consigo um presságio de morte. Os dias de calma haviam sido poucos, e no Velho Oeste, a paz era sempre uma pausa entre tempestades. Elias sentiu o cheiro antes de ver a poeira no horizonte. Não era o cheiro do deserto. Era o cheiro de couro, suor e pólvora, homens montados, armados, acostumados a caçar o que não podiam entender. Caçadores de recompensas. Brandi, o cavalo, empinou inquieto. Elias apertou o punho sobre o rifle, os olhos estreitos. Do alto da colina, viu a silhueta se movendo lentamente sob o sol. 3, talvez 4 homens. E um deles carregava uma bandeira com a marca da milícia local, aqueles que se diziam protetores da fronteira, mas viviam matando índios por dinheiro. O narrador descreve. O passado de Elias Turner vinha cavalgando outra vez, levantando a poeira do inferno. E dessa vez, o inferno tinha nome, farda e recompensa. No rancho, Naila percebeu a tensão. O que foi? Perguntou, os olhos duros, já acostumados a pressentir perigo. Elias demorou a responder. Homens, murmurou. Procurando Apaches. Asha apertou o braço ferido. Taya começou a chorar baixinho. Naila se levantou, firme, como se a coragem dela não soubesse o que era medo. Fugiremos. Agora. Elias balançou a cabeça. Não vão chegar longe. Eles conhecem o terreno. Então nos esconda. A voz dela soou como ordem. Elias suspirou. Olhou para aquelas 3 vidas que o destino lhe havia jogado nos braços, e entendeu que não podia escolher entre salvar-se ou salvá-las. Era tudo a mesma coisa agora. Escutem, disse, firme. Se eles vierem, vocês vão pelos fundos, pela ravina. Sigam o leito seco do rio. É estreito, mas leva às colinas. Naila o encarou, entendendo o que ele não dizia. E você? Eu fico. O silêncio pesou. Até o vento pareceu parar por um instante. Asha balançou a cabeça, desesperada. Eles te matarão. Elias olhou para ela, e o olhar dele era tranquilo,
o tipo de calma que só vem quando a decisão já foi feita. Já morri uma vez, menina. Só estou esperando o corpo perceber. Quando o sol se pôs, o rancho se transformou em uma fortaleza frágil. Elias empilhou sacos de grãos nas janelas, encheu baldes d'água e deixou o rifle encostado na mesa. Lá fora, o som dos cascos se aproximava, lento, calculado. As meninas se esconderam no celeiro, respirando baixo. Elias foi até a porta e esperou. O líder dos caçadores desmontou do cavalo. Tinha o rosto sujo de poeira e um lenço vermelho no pescoço. Boa noite, Turner. A voz dele era grossa, quase amistosa. Soube que tem companhia por aqui. Elias manteve o olhar firme. Só eu e meu cavalo. O homem sorriu. Engraçado. Encontramos pegadas pequenas perto da sua cerca. Parecem femininas. De mocinhas, talvez? Coiotes andam em grupo também, respondeu Elias, sem vacilar. O sorriso se desfez. O caçador deu um passo à frente. Se estiver escondendo selvagens, a lei não vai ser gentil com você. Já vi a lei de perto demais para confiar nela. O silêncio entre os dois foi cortado pelo som de um rifle sendo engatilhado. Elias deu o primeiro tiro. O impacto ecoou pelo vale como um trovão. Os cavalos se agitaram, os homens gritaram. O rancho se encheu de fumaça e fogo. As meninas, no celeiro, ouviram o caos, o barulho dos tiros, o grito dos feridos, o som seco de madeira se partindo. Elias lutava como nos velhos tempos, mas agora, não por bandeira, nem por vingança. Lutava por algo mais puro, mais simples. Asha correu para a janela e viu o clarão das chamas refletindo no rosto dele, coberto de poeira, sangue e determinação. Naila tentou sair, mas Asha segurou. Ele disse para esperarmos. E deixá-lo morrer sozinho. Naila sussurrou, lágrimas nos olhos. O fogo se espalhava. Um dos caçadores conseguiu entrar pela lateral, e Elias o derrubou com o cabo da arma. Mas outro veio logo atrás, e o som de um tiro preencheu a noite. Elias caiu de joelhos. O sangue escorreu pela camisa. A respiração ficou curta. Ainda assim, ele se levantou, tropeçando, e atirou de volta, o último tiro. Quando o silêncio chegou, era pesado como pedra. O rancho ardia em labaredas. O deserto inteiro parecia assistir aquilo em silêncio. Elias se arrastou até a porta. Viu as 3 sombras correndo pelo leito seco do rio, sob a lua. Naila olhou para trás, e os olhos dela, brilhando na escuridão, prometeram o que as palavras não podiam. Voltarei. Elias tentou sorrir. O corpo dele cedeu, mas o olhar ficou firme. Deitou-se sobre a terra, o rifle ao lado, o fogo iluminando o céu em vermelho e laranja. O narrador descreve o fim da cena com um tom solene. O deserto voltou a ser silêncio. O rancho, chamas e cinzas. Mas o homem que viveu entre a culpa e o vento havia, enfim, escolhido certo. E o certo tinha o rosto das 3 vidas que ele salvou. A câmera se afasta. O rancho em ruínas, o corpo imóvel de Elias banhado pela luz das chamas, e 3 figuras desaparecendo nas colinas sob o luar. O som final é o vento, o mesmo vento que um dia trouxe a morte, agora levando a promessa de retorno. O silêncio do deserto voltou a reinar, mas dessa vez não parecia vazio. O fogo do rancho havia se apagado, e o vento que antes trazia morte agora soprava leve, como se o próprio deserto lamentasse o que aconteceu. Entre cinzas e destroços, Elias Turner respirava, fraco, mas vivo. O sol nascia devagar, pintando o horizonte com tons de ouro e sangue. Os corvos sobrevoavam o rancho queimado, e, entre as ruínas, um homem se movia como quem volta de um sonho longo demais. Elias abriu os olhos com dificuldade. A dor na lateral do corpo era aguda, o sangue seco endurecia a camisa. Tentou se erguer, mas o corpo não respondia. O cheiro de fumaça e terra queimada o envolvia. Por um instante, pensou estar no inferno. Mas então ouviu algo. Passos. Vozes. Não em inglês, em Apache. Instintivamente, levou a mão ao rifle, mas o rifle não estava mais lá. Sombras se aproximavam entre o clarão do amanhecer. Por um momento, ele se preparou para o fim. Mas a primeira figura que surgiu entre a fumaça não trazia ódio, trazia lágrimas. Naila. Atrás dela, Asha e Taya, vivas. E junto delas, homens e mulheres Apache,
guerreiros, sim, mas com os rostos marcados pela compaixão, não pela vingança. Naila correu até ele e se ajoelhou. As mãos dela tocaram o rosto sujo e ferido de Elias, e a voz, firme e suave, rompeu o silêncio. Você ainda vive, irmão do deserto. Ele tentou sorrir, mas o corpo não deixou. Achei que tinham ido. Fomos buscar ajuda, disse Acha, enquanto dois guerreiros o levantavam com cuidado. Os outros precisavam ver o homem que lutou por nós. Elias olhou ao redor. O rancho estava destruído, mas a terra ainda respirava. A velha cerca, o poço, o estábulo queimado, tudo aquilo que ele um dia chamou de lar agora era pó. E, ainda assim, havia algo novo ali, vida. Os apaches começaram a reconstruir, levantando madeiras, apagando brasas, limpando os restos. Naila o observava, e o narrador descreve. Nos olhos dela não havia mais a raiva de antes. Havia respeito. E talvez algo ainda mais raro naquele tempo de ferro e fogo, perdão. Elias tentou se levantar, com ajuda. Não precisam fazer isso. Este lugar já está morto. Naila balançou a cabeça. O deserto nunca morre. Ele só muda de dono. Elias riu, tossindo. Então ele é todo de vocês, agora. Acha traduziu as palavras, e os apaches assentiram em silêncio. O velho rancheiro olhou para o horizonte. O sol subia rápido, e a luz dourada iluminava os rostos de todos. Por um instante, Elias sentiu algo que não sentia há muitos anos: paz. Naila se aproximou novamente e colocou algo nas mãos dele, uma pequena pena vermelha, símbolo de coragem entre o povo dela. Você lutou como um apache. Morreu e renasceu como um de nós. Elias segurou a pena com reverência. Não morri ainda, menina. Ainda tenho um caminho para andar. Ela sorriu, triste. Então vá. O deserto saberá seu nome. No dia seguinte, Elias se ergueu com esforço e preparou Brande, o cavalo, para a partida. As meninas insistiram para que ficasse, mas ele sabia, aquele não era mais o seu lugar. Tinha feito o que o destino pedirá, e agora, o deserto podia seguir sem ele. O narrador descreve. Há homens que passam a vida fugindo do passado. Elias Turner o enfrentou, e o venceu, não com balas, mas com bondade. Antes de partir, caminhou até Naila. Os dois se olharam longamente, ele, com o peso dos anos, ela, com a força dos que sobrevivem. Cuide delas, disse. Sempre, respondeu ela. Ele montou em Brande, ajeitou o chapéu e olhou mais uma vez para o rancho. Agora vivo, reconstruído pelas mãos de quem o ódio tentou apagar. Acha e Taia acenaram. Naila manteve o olhar firme, até o último instante. Elias puxou as rédeas e partiu. O cavalo avançou devagar, levantando poeira dourada sob o sol nascente. A câmera, se houvesse uma, o mostraria pequeno diante da imensidão. Um homem solitário, indo embora com o vento, deixando para trás a única coisa que realmente construiu: redenção. O narrador encerra a história com voz baixa e poética. O deserto o chamava de volta, não como castigo, mas como lar. Alguns homens morrem pelo ouro. Outros vivem pelo amor. Mas poucos têm coragem de morrer pela bondade. E, enquanto o sol se ergue no horizonte, a imagem final é de Elias Turner, cavalgando sob o amanhecer, a silhueta fundindo-se com a luz. O som do vento mistura-se a uma melodia leve, o eco distante de um violão. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, comente o que mais te emocionou e compartilhe com quem acredita que a compaixão ainda pode vencer a violência.